E aí, galera top de luxo! Gente, é o seguinte, estamos aqui mais uma vez com mais um Top de Luxo Cast. E hoje eu tô trazendo aqui com vocês, tá bom? Um amigo meu, uma pessoa que eu acompanho ele na trajetória que ele do propósito dele há um bom tempo. O cara é meu líder também, meu líder em relação a um trabalho de evangelismo. Eu considero muito esse cara, eu gosto demais dele, ele é pastor, tá bom? Pastor, evangelista, missionário. O cara, hoje, o assunto de hoje é o seguinte, eu quero preparar vocês o seguinte. O assunto de hoje é: será que nós conseguimos fazer com que espiritualidade e ganhar dinheiro, o lado empreendedorismo, será que dá para andar as duas coisas juntas? Será que se por acaso a gente pegar aí e crescer muito, ganhar muito dinheiro, será que a gente vai pro céu, não vai pro céu? Como é essas coisas, como é que faz? Com vocês aqui, o pastor Alexandre, seja bem-vindo, meu amigo top de luxo. Alô, muito bom dia a todos. Queremos louvar a Deus por esse momento tão importante, né? Tão oportuno de podermos estar aqui para podermos assim tratar um assunto que é relevante para as igrejas, é relevante para você que é empresário, para você que é um empreendedor. De fato, esse assunto ele vai abranger todos e todas, né? Até porque temos visto também uma boa parte das mulheres crescendo nesse meio aí. E tratar desse assunto, ele é, por demais assim, importantíssimo. Então, eu aconselho a você que fica aí. Meu nome é Alexandre, sou casado, tenho 2 filhos, né? Um cabra macho e uma mulher fêmea. Eu atualmente estamos trabalhando aqui na igreja Vale da Bênção, lá do bairro das Rendeiras. Temos uma comunidade lá, o qual nós ensinamos a respeito sobre a fé cristã, o verdadeiro evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, mas também incentivamos as pessoas a poder ser um empreendedor, né? Poder assim trabalhar, até porque é bíblico, né? Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Isso aí. E aprende com ela, porque até a formiga ela é uma empreendedora. Ela consegue realmente trabalhar e ao mesmo tempo nos ensinar para podermos assim conseguir algumas coisas que são importantes para a gente poder viver aqui, tá bom? Então, são esse e outros assuntos que nós iremos tratar aqui. Eu aconselho a você que fica aí, porque vai ser bom demais esse assunto. Oxe, vai ser top de luxo. Alexandre, é o seguinte, vê só. Inicialmente, eu vejo que em algumas situações, algumas pessoas, quando ela começa a empreender, começa a buscar exatamente esse lado aí. Eu vejo que existe. Você hoje também é empreendedor, não é isso? Isso. Hoje você empreende em qual área? Na área da confecção, na moda feminina. Moda feminina. Para você, inicialmente a gente vai dar início primeiramente a esse assunto em relação a essa parte empreendedora e como você depois conseguiu fazer essa junção, igreja, tal, enfim. Como foi para você ter saído de trabalhar para os outros e depois começar a fazer para você o seu próprio negócio? Como foi esse processo? Foi algo natural ou você realmente buscava isso? Veja só, esse lado de poder assim empreender e poder ter seu próprio negócio, ele surgiu de casa, porque o meu pai na época era fabricante, a gente trabalhou o tempo todo, acredito, na feira. Então meu pai fabricava, toda a minha família fabricava. Então a gente, aqui e acolá, a gente tirava pelo, né, das coisas, trabalhava e meu pai assim pagava. Então eu comecei a juntar dinheiro, né? Juntar dinheiro. Chegou um momento que eu estava com uma quantia boa, eu disse, cheguei para o meu pai, conversei com ele, eu me lembro como hoje. Sentei e disse assim: pai, eu quero comprar suas peças e eu quero vender para mim mesmo. Aí ele disse: tá certo. Agora, e o preço que o senhor faz para mim? O senhor ajeita? Ele fez: eu ajeito. Então ele me fez um preço, né? Quase a custo, né? Ao custo da peça ali. Então eu comecei a comprar. Naquela época eu me lembro, eu comprei, se eu não me engano, foram 10 peças, né? Vendi todas as 10 e depois eu comprei mais 5, ou seja, agora de 10 estava com 15, de 15 saí assim, né, crescendo sucessivamente. Então, eu já tinha esse lado, né? Meu pai me ensinou isso aí, isso já veio realmente de casa.
Mas houve um momento no qual meu pai faleceu e a gente não tinha muita experiência, certo? Com essa questão de fabricar. Então desfez assim, o fabrico, então eu passei agora a ser funcionário, a trabalhar para outras pessoas. E chegou um momento que eu trabalhando, mas sempre estudando, né? A questão bacharel em teologia. E eu sempre dizia que eu vou abrir meu próprio negócio. E eu louvo a Deus que, eu acredito, uns 4 ou 5 anos atrás, um amigo nosso chamado Edjailson, ele nos deu essa oportunidade de poder assim trabalhar no ponto, o qual ele disse que quer trabalhar ali, eu disse quero. Então comecei a trabalhar, então o que eu fiz com o meu pai, eu fiz com ele também, porque eu pegava a peça dele e ali ele passava em X, o valor X, e eu comecei a vender, então todo lucro eu guardava, porque eu sempre fiz da crise uma oportunidade. Eu nunca fiquei, né, estagnado. A crise ela veio, sempre a crise vai vir para todo mundo. Então eu olhava para a crise e disse, não, eu tenho que tirar proveito. Desculpa, eu tenho que tirar proveito dessa situação. Então eu sempre tinha isso em mente. Então todo lucro eu guardava. Então chegou um momento que eu comecei agora a comprar minhas próprias peças. Então eu comecei a comprar e não poderia mais, e não estava agora mais recebendo do meu amigo, né, o qual ele passava aquelas peças. Então eu comecei a comprar, né, visitar e ir para outras cidades para poder assim comprar as peças e colocar na nossa loja. Então hoje, para a glória de Deus, hoje nós estamos 100%, né, trabalhando ali, comprando peça, né, nas cidades, né, longe aqui, cidade circunvizinha, para podermos assim botar no nosso comércio e vender, né, na Sulanca. Hoje a gente tem uma clientela muito forte. Hoje nós estamos com praticamente 3 pontos. Não tínhamos nada, né, mas tínhamos a fé e tínhamos a visão. E não éramos preguiçosos, né, eu e minha esposa. Então, aí a gente de um ponto, hoje nós estamos praticamente com 3 pontos, assim, para a glória de Deus. E isso é bom porque eu vejo que é exatamente a sua visão. Hoje você é pastor, não é isso? Você dirige uma congregação e tem essa visão empreendedora. E eu vejo que, e agora entrando por esse caminho, qual a importância e qual os benefícios de você, entendendo que você já vem para dentro de dirigir uma igreja, que uma igreja também é empresa, entendeu? A gente tem que entender isso, que a igreja, não de uma forma literal, né, isso a gente tem que entender, mas que tem toda a questão das finanças, os custos, administrativa, isso, né? Toda a parte administrativa da igreja. Então, qual a importância de você hoje, que dirige uma igreja, e você ter essa visão, entendeu? Essa visão e já toda essa experiência com essa parte administrativa? Olha, eu acho muito importante, né? Eu sei que tem pastores que não conseguem, né, dividir o seu ministério com o trabalho secular e o trabalho religioso. Assim, para a glória de Deus, Deus está me dando graça. Deus tem me dado graça. Deus tem me dado suporte para poder assim lidar com essas duas situações, tanto o trabalho secular, mas também o trabalho religioso. E Deus assim tem nos abençoado bastante. Já tem pastores, como eu acabei de falar aqui, tem uma grande dificuldade, né, com relação a lidar com essa forma aí, né? Tem uns que já não querem mesmo. Também a gente respeita sem nenhum problema. Eu respeito e eu acho até muito louvável também a questão, né, que usa literalmente viver literalmente do ministério. Eu acho muito louvável. Mas também eu acho louvável também aquelas pessoas que, né, não, eu quero trabalhar secularmente, mas também quero trabalhar religiosamente, né? Agora, que no entanto você não venha descumprir com nenhum dos princípios, né? Cada um tem o seu princípio. O princípio de trabalhar e o princípio tanto de trabalhar para o secular, mas também para o religioso, né? O qual o apóstolo Paulo nos orienta lá que devemos ser bons ministros do Senhor, né? Devemos ler, devemos buscar, devemos estudar, devemos ser diligentes,
devemos pregar o verdadeiro evangelho, devemos orientar o povo do Senhor, e para tudo isso requer tempo, né? Não é do dia para a noite que a gente pega a Bíblia assim, não, aí vai, não é o maná que tá caindo, não é assim que cai, puf, aconteceu não. É porque antigamente não é assim. Vinha do Espírito e bora passar pro povo. Não é assim, você tem que realmente estudar. Para preparar uma mensagem, você tem pastores aí, tem pessoas aí que dura, né? Passam um dia, 2 dias, tem pastores que já tem mais facilidade, né? Questão de 4, 5 horas de estudo resolve realmente a situação. Mas você pode ver que tem que ter uma preparação, você tem que se preparar, né? Até porque costumamos dizer que quando estamos no púlpito, nós estamos pregando a palavra de Deus para o povo de Deus e na presença de Deus. Ou seja, além de você estar ali em pé, Deus está do seu lado, né? Vendo você e ouvindo se verdadeiramente você está sendo fiel. E um detalhe é que se você não se preparar, se você realmente não buscar, se realmente você não viver uma vida, né, de piedade diante do Senhor, você pode ser reprovado antes de chegar no púlpito, por Deus. Quer trabalhar secularmente, trabalhe. Agora sabendo que você tem uma responsabilidade enorme aí. Eu trabalho praticamente 2, 3 dias secularmente, porque eu trabalho na feira. É isso, então me requer muito a questão da segunda-feira, certo? Que eu estou ali na feira. E requer também a questão da quarta e da quinta, onde eu visito os meus fornecedores, para poder assim comprar e fazer reposição das peças. Aí eu tenho um terço e os demais dias tenho um livro para poder realmente estudar, orar. E não tem só isso não, né? Tem família também. Tem que família, entra né? tudo. é um desafio, um desafio muito grande, né? Agora sim, é uma experiência importante, né? É algo realmente, eu posso dizer, apoteótico da parte de Deus. Você acaba adquirindo experiências assim fantásticas com o Senhor. E você vê Deus trabalhando nos dois lados na sua vida, né? Eu conheço muitos pastores aí que eles trabalham, né, tanto na área secular, mas também na área religiosa. Eles conseguem realmente fazer essa junção e eles fazem um trabalho muito bem, né, tanto na sua igreja, mas também na área ao qual Deus designou para ele na área secular, né, eu posso dizer assim. E eles têm trabalhado muito bem e alguns deles eu tenho assim, me espelhado, tenho olhado para eles para poder realmente não ser infiel, né, com o Senhor. Tô ligado. Alexandre, é o seguinte, vê só. Existe pessoas que têm uma grande dificuldade em relação a... Vamos falar o seguinte. Vamos entrar no assunto aqui de crente ser rico, né? Crente, eu digo, bora dizer, pessoas da igreja conseguir ou construir riqueza. A gente sabe que diante de muitas palavras, de muitas mensagens que eu já ouvi muitas vezes de muitos pastores, diz o seguinte, que uns eu já ouvi falar que não, você não pode buscar riquezas porque... E assim, às vezes, dentro da igreja, como nós que somos os... eu dizia os consultores, né? Nós que somos os... Eita, lascou, foi triste. Agora saiu da minha mente. Nós somos da igreja, tá bom? Nós que somos membros da igreja. Nós temos os pastores como nosso líder, não é isso? Isso. É como nosso líder, como pessoa que é de referência espiritual, para poder conduzir, o nosso pastor para conduzir as ovelhas. E diante de algumas situações, algumas vezes em algumas igrejas que eu já ouvi falar, eu já ouvi e pregações de pastores que realmente, tipo, entre aspas, mas tipo, abominando pessoas que literalmente que buscam riquezas. Beleza. Entendendo também que a Bíblia diz, lá em Mateus, capítulo 6, Mateus 3:6, não é isso? Abra aí, por favor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, 3:6, não é isso? Mateus 3:6, 6:33. Isso, 6:33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscando essa linha, e é importante que você esteja aqui, porque é o seguinte, eu já ouvi muitas pregações
literalmente, e alguns pastores pegam essa versão e taca o pau para quem realmente vai, às vezes não tem o tempo de fazer, ou então entrou numa faculdade, e a gente sabe exatamente como é o processo, entendeu? E aí acaba literalmente massacrando, ou na visão dele, tipo quem está buscando ficar rico, ou então buscando um trabalho melhor, alguma coisa assim. Diante da sua visão como pastor, tá bom? Diante da sua visão como pastor, você, qual a visão, como você é meu pastor, entendeu? E isso é algo importante não só para mim, mas para todas as pessoas que se você está aqui é porque eu confio, acredito, você realmente tem visão e tem cacife. A gente diz, né, tem cacife para falar, exatamente. Então, passa aí essa mensagem aí de como a gente conseguir chegar ali a aquele, não meio termo, mas aquela linha de controle, né, de buscar o reino de Deus e agir mais. Será que então só vou ir para a igreja, só vou buscar e não vou fazer mais nada além disso? Ou a gente consegue ter todo o controle de tempo, de organização, para fazer tanto uma coisa quanto outra? Fala aí, por favor. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre esse texto aí, né? Buscar em primeiro lugar o reino do Senhor, as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Olha, o cristão, ele tem que buscar não só o reino de Deus, mas também a justiça do Senhor. Mas também o cristão, ele tem que viver, né, na total dependência de Deus para poder desfrutar das demais coisas. Quais são as demais coisas? Tudo aquilo que vem depois. Isso. Então, aí só para a gente pensar um pouquinho. Deus ele criou tudo e todas as coisas, certo? Essas coisas, quando eu penso assim, praia, quando eu penso assim, vamos pensar até no ouro, vamos pensar também sobre carro. Essas coisas que foram criadas, elas são boas ou são ruins? Depende. Elas são boas. Não, são boas assim. Às vezes, quem utiliza para algo que não seja interessante. Pronto, então. Eu não quero levar para esse lado de. Eita, eu tenho um celular, como é que eu vou manusear ele? Não, o celular, quem fez o celular realmente é bom. Isso. Essas coisas que foram criadas, o qual Deus deu a inteligência ao ser humano, né? Elas são boas. Agora, elas foram criadas para que eu pudesse viver distante dela ou próximo dela? Próximo. Por que eu tenho que viver próximo dela? Porque são coisas que foram criadas e eu tenho que reverter isso para a glória do Senhor. Sim. Certo? Então, o motivo real de eu poder estar aqui na Terra é que eu tenho que viver realmente pensando, visualizando a glória do eterno Deus Todo-Poderoso. Então, eu vivo para a glória de Deus e também anuncio a glória de Deus, né, para que todos os povos realmente venham a conhecer e saber que há um Deus sobre tudo, mas também sobre todas as coisas. Então, eu tenho que buscar o reino? Deve. Certo? E o que seria buscar o reino? Porque assim, às vezes as pessoas, e claro, não entrando na vertente de que hoje tem essa moda de que cristão em casa tal, eu acho que isso, eu vejo como, na minha posição, é o seguinte: se existe comunidade, Cristo, se Cristo quisesse viver sozinho, ele não tinha chamado os 12. Isso. Entendeu? E não ia fazer todo o trabalho com multidão. Então, eu acho que esse negócio de cristão em casa, a gente, só por esse ponto, nessa visão, a gente consegue desfazer exatamente essa teologia aí, esse negócio que o povo quer só ficar em casa e tá de boa, assistindo alguma coisa e aí vai. Mas assim, em relação a essa parte e aí fugiu o que eu ia falar, lascou. Deixa eu tentar ajudar. Fala aí. Veja só, essa questão, posso dizer, de espiritualidade ou fé e trabalho, é algo realmente que não começou no Novo Testamento. Começou já no início de tudo, mas também no início de todas as coisas. Então vamos lá, você pega Deus. Quem é Deus? Vamos ver agora, vamos colocar uma lente, né? Eu vou partir do princípio da seguinte maneira, a minha cosmovisão com relação ao trabalho, né? A cosmovisão é você colocar uma lente, a lente de Deus sobre tudo e sobre todas as coisas, né?
Quando eu olho para o início de tudo, eu vejo que Deus ele é o primeiro patrão. Quem foi que trabalhou 6 dias? Deus. Ele fez tudo e todas as coisas em 6 dias, não é isso? E Deus ele foi o primeiro patrão e o primeiro patrão que empregou o primeiro funcionário. Quem foi o primeiro funcionário? Adão. Ele empregou Adão para quê? Para tomar conta e cuidar e, enfim, estar ali no Jardim do Éden. Isso. Então, Deus ele pega, cria tudo e todas as coisas, trabalha 6 dias. No 7º dia ele descansa. Ele descansa, certo? Quando ele volta, ele já volta já com uma nova perspectiva para o homem. Porque quem criou foi ele. Então, quando ele volta agora para dar instrução ao homem, dizer que Adão, ele teria que trabalhar dessa forma. Cultive e guarde. Agora, dessa árvore aqui, não toque, porque se certamente tocares, morrerás. Ou seja, você é meu braço direito, Adão. Você tem liberdade, né? Entre aspas. Agora aqui você não pode realmente tocar. Então, Deus ele vai, trabalha, mas depois Deus ele descansa. Não fica lá descansando como é costume de muitos, certo? Aí, qual é a ideia? A ideia é da seguinte maneira. Quando eu estou trabalhando, eu estou sendo espiritual. Sim. Certo? Porque às vezes a pessoa, ela quer desmembrar a espiritualidade do trabalho. Quando eu sou honesto com o meu patrão, estou sendo espiritual ou não? Com certeza. Quando eu trabalho na presença ou na ausência dele, honestamente, estou sendo espiritual ou não? Sim. Então era isso que Deus estava ensinando a Adão. Adão, eu estou colocando tu aqui porque tu vai ser o meu funcionário, tu vai trabalhar, tu vai cultivar e guardar. E tu não vai precisar plantar, fazer nada, tu só vai crescer aqui, tu vai desfrutar. Então Adão foi, mas houve um determinado momento no qual Deus ele viu que não era bom que Adão estivesse só, então ele chamou mais outra pessoa, a mulher, para poder trabalhar como auxiliadora. Mas só que ela cometeu um delito, chamou Adão também cometeu, a responsabilidade estava sobre Adão. Então Deus ele volta, como é costume de todos os patrões, voltar para fiscalizar e ver como é que está o ambiente do trabalho. Quando Deus volta, o que é que acontece? O ambiente do trabalho não estava mais o mesmo como ele deixou. Aí foi triste, criatura. Isso. Aí Deus, quando ele volta, ele vê que realmente todo o povo, cadê Adão, cadê Eva? Eles estavam escondidos. Então, da mesma forma que Deus assinou a carteira de Adão e de Eva, da mesma forma Deus ele pegou e colocou Adão e Eva para fora do emprego, do trabalho. Mas perceba que Deus ele não deixa Adão e Eva sem trabalho. Deus ele coloca ele para fora da empresa, mas Deus dá uma nova oportunidade a Adão e Eva, mas vocês não vão ser preguiçosos. Vocês vão continuar trabalhando, certo? Então, aí qual é o trabalho agora? Agora veja, entenda que não vai ser mais a mesma coisa. A terra que dava só coisa boa, agora lá onde você estava, você não precisava plantar. Já estava plantado, você só ia cultivar. Agora você vai ter que cavar, plantar, cultivar para poder assim desfrutar. Isto é, tu agora vai ter que trabalhar. E muito. Então o que é que acontece ali? Acontece da seguinte maneira. É que quando Deus ele coloca essa situação para Adão, Deus está dizendo, olha, se queres comer, é do suor do teu trabalho. Se queres prosperar, também é do suor do teu trabalho. Agora, tudo na dependência de Deus, tudo debaixo da vontade do Senhor. Porque a terra que era boa, somente boa, agora ela está contaminada pelo pecado. A terra ela dá tanto coisa boa como coisa ruim. Como, por exemplo, quando você está com a Rinode, trabalhando, né, muito, mas você não sei qual é o seu método. Talvez você use o método da seguinte maneira. Aí eu trabalho, eu vendo, né, eu vendo no dinheiro e vendo também na nota. Aí chegar um momento que essa turma da nota, ela não vai lhe pagar. É Deus te lembrando, a terra ela dá tanto coisa boa como coisa ruim. aí é onde você tem que realmente mudar a sua forma de trabalho, para que você não fique, né, recebendo muito prejuízo e chegar um momento que você não vai poder realmente agora dar continuidade ao trabalho que Deus confiou a você. Trabalhar com sabedoria. Então, para finalizar, né, pelo menos esse assunto, eu digo a você da seguinte maneira. O reino de Deus tem que ser buscado? Sim.
a justiça de Deus? Sim. Eu tenho que buscar a Deus? Sim. Eu tenho que ter intimidade com o Senhor? Sim. Eu tenho que viver uma vida piedosa com o Senhor? Sim. Eu tenho que buscar ao Senhor no dia do domingo? Sim, que é o dia do Senhor? Sim. Eu tenho que estar na igreja para poder assim estudar no culto de doutrina, no culto de oração, para poder crescer, não só verticalmente, mas também horizontalmente, porque quando eu estou com os meus demais irmãos, eu estou crescendo em unidade, eu estou crescendo em comunhão, mas também eu estou aprendendo um com o outro e estou vendo realmente como aquela pessoa ela lida com aquele problema e acaba me ajudando para que eu possa também sair de determinadas situações, ou seja, eu cresço também com as experiências dos outros, ao qual a própria Bíblia diz que devemos realmente congregar. Então, eu devo buscar em primeiro lugar o Senhor? Sim, isso é mandamento. Devemos buscar o Senhor em primeiro lugar, porque se eu não buscar o Senhor em primeiro lugar, eu vou colocar uma outra pessoa no meu coração, eu vou colocar um outro Deus no meu coração. Veja como isso realmente é interessante, né? Veja, quando você vai para o Salmo de número 23, o que é que você tem lá? Um salmo muito lido. Salmo realmente muito lido. E muito conhecido. Muito conhecido. Eu vou só ler, mas a gente sabe, mas eu vou ler só para você ter ideia. Que o Salmo de número 23, ele não começa no verso 2. Ele começa no verso 1. Por que eu digo isso? Porque, veja, o Salmo de número 23, ele diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Veja, o Senhor é meu pastor. Eu consigo viver só apenas com o verso 1. Eu consigo passar o resto da minha vida só apenas com o verso 1. O Senhor, o Yahvé, é o meu Senhor e é o meu pastor. Qual é a função do Senhor e qual a função do pastor? Cuidar. Primeiro, Senhor, a gente vai direcionar a pessoa, Deus, e o pastor é que cuida das ovelhas. O Senhor, você vai se relacionar com Ele. Sim. Deus, Ele vem ao seu encontro, porque sempre é Deus que vem ao encontro nosso, para podermos assim nos relacionar com Ele, nos fortalecer nele. Aí o pastor, a função dele é de cuidar. Andar com o cajado justamente para podermos assim andar em justiça, mas também em verdade. Aí ele diz no verso 2, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, em pastos verdes me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Ou seja, se eu viver apenas pensando no verso 2 até o verso 6, eu tenho outros deuses no meu coração. O qual é o costume de muitos. Muitos só querem pastos verdes, águas tranquilas. Muitos só querem realmente a mesa cheia. Muitos só querem que a bênção, o verso 5, verso 6, que a bênção, né, me seguirão, que a bondade do Senhor me seguirão. Tem muita gente buscando só apenas isso. E o que isso eu vejo que isso realmente é um desafio, é um mal hoje, que em determinadas igrejas, que só todas as vezes que você vai para ouvir a mensagem é só bênção. Isso é a tal da mensagem, a teologia da prosperidade. Isso. Então eu não posso, né, viver a partir do verso 2. Eu não posso viver a partir do verso 2. Porque veja só, Wellington Santos, se eu viver a partir do verso 2 até o verso 6, eu tenho outros deuses no meu coração, como eu acabei de dizer. E outros deuses se chamam Mamon, dinheiro, se chama riqueza, se chama beleza, bem-estar, se chama fama, status, e assim sucessivamente. Você pode ver que tudo gira em torno hoje em dia dessas coisas. E o cristão, ele tem que realmente atentar para o verso 1. Ou seja, eu consigo viver sem pastos verdejantes, mas eu não consigo viver sem o meu Senhor. Verdade. Entendeu? Eu consigo viver, meu querido, só apenas com um copo com água e um pão seco. Mas eu não consigo viver sem o meu Senhor. Até porque a turma lá na África, inclusive a gente fez um trabalho lá, né, através da AMIF, né, o missionário Ronaldo e tantos outros que foram para lá, eles viram lá a situação da turma. Eles conseguem viver só apenas com uma refeição. Mas só que eles não conseguem viver sem o Senhor. Veja, o Senhor é o meu pastor. Ele poderia ter colocado primeiro pastor, cuidado. Mas ele colocou Senhor. Que dá a ideia justamente, queridos, é que quando o homem ele está lá, Deus sempre vem. Quando Deus criou o homem, Deus sempre vinha. Não é isso? Toda tarde para se relacionar. Quando o homem peca, o que é que Deus faz? Deus vai. Sempre Deus está vindo.
Aí o salmista olha para esse salmo, eu não posso começar com o verso 2. Eu tenho que dizer ao povo sobre o Yahvé, o eu sou. O eu sou é meu, pronome possessivo, é meu Senhor, mas também ele é o meu pastor. Então, eu posso ter realmente uma vida empreendedora? Sim. Mas eu tenho que entender e compreender que todo esse meu lado, esse meu trabalho, a minha vida profissional, ela tem que estar regada com a palavra do Senhor, e o Senhor tem que ser o centro de tudo, mas também o Senhor tem que ser o centro de todas as coisas. Veja como isso é interessante. Eu tenho um produto para vender. Aí eu falo assim, não, esse produto aqui, ele é X, certo? Aí esse produto, se ele é X, aí eu tenho a opção de colocar um preço lá em cima, mas um preço normal e um preço que realmente alcance todo mundo. Aí chegar assim e dizer quanto é? Não, é um exemplo, é R$20 em atacada, essa blusa aqui, R$20 em atacada. Mas só que você fez a outra pessoa ali a R$15 atacada. Não fiz não. Aí você fez, você mentiu. Então você tem que ser honesto, a justiça de Deus. Você tem que realmente fazer com que Deus ele participe do seu negócio e fazer com que o Senhor ele seja o Senhor mesmo. Porque se Deus quiser e se Deus te abençoar para tu prosperar, tu prospera ganhando até 25 centavos, 10 centavos. Qual eu conheço pessoas que prosperaram ganhando 20 centavos. E aí é importante a gente entender essa parte de você conseguir entender que existe, sempre o homem, o ser humano, ele tem uma necessidade de alguém superior a ele. Isso se você... a gente via isso, pronto, Brasil, antes de ser colonizado, os índios tinham a necessidade de quem? Eles tinham um ser superior, não tinha ninguém no Brasil, entre aspas, né? Só existiam os índios ali, os novos habitantes da terra, mas sempre existe essa necessidade. E é interessante que os ateus, que não acreditam em Deus, mesmo eles, quando no momento de situação adversa, eles entendem, subentendem que é uma necessidade do ser humano de ter um ser superior, a necessidade do ser humano. E é interessante que você que tá assistindo aqui e você ainda não atribui exatamente essa parte espiritual, que é importante você e eu, a gente atribuir. Exatamente, se você ainda não convidou Deus para o seu negócio, e é importante demais você convidar Deus para o seu negócio, você exatamente ter a comunicação com Deus, ter a fé que Deus ele é o centro de todas as coisas, e você iniciar o seu projeto Rinode, Natura ou qualquer área empreendedora que você atua, roupa, restaurante, tudo, você realmente ter Deus como o centro de todas as coisas. Para quê? Por quê? Porque ele que domina o mundo. E a gente entendendo isso, que Deus domina o mundo, que Deus ele está exatamente no controle de todas as coisas, porque se eu não entender, entendeu? Se você não entender que Deus não está no controle e no domínio de todas as coisas, independente do que que está acontecendo no mundo, entendeu? Porque tudo que está acontecendo hoje no mundo, a Bíblia, ela é a ferramenta que mostra tudo hoje, entendeu? Se você quer resposta, tem na Bíblia. Entendeu? Tudo que está acontecendo hoje tem na Bíblia, e é importante, interessante que nós possamos ter essa base exatamente de Deus. E entendendo isso, Alexandre, sobre essa parte sobre essa parte em relação de doações. Entendeu? A gente vai falar aqui sobre doações. Uma coisa que eu sempre aprendi é você ter o coração grato e você entender que quando nós abrimos o nosso coração para doar, o que normalmente acontece é que você consegue você não consegue receber, não porque você vai doar porque você quer receber, não, mas é porque é algo natural, é lei da natureza. Quem dá, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta se abre. Então, assim, qual a importância, Alexandre, de
do ser humano conseguir fazer doações. Entendeu? Independente de ser rico, ser pobre, ou, sei lá, doações como ou dízimo, ou mesmo oferta, ou oferta para missionários, ou construção de igrejas. Qual hoje é a tua visão em relação a isso aí? A visão bíblica, né? Minha visão ela é bíblica, até porque eu estou vendo aqui Provérbios 3, 27, diz: quando for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. E o bem aqui, como a gente está falando sobre a respeito de dinheiro, né, empreendedorismo, envolve dinheiro, então você tem que ser realmente generoso. A generosidade ela é bíblica. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber, né? E quando estamos fazendo isso aí, realmente estamos sendo espiritual. Porque às vezes a turma tem uma ideia de espiritualidade e só apenas a minha espiritualidade ela é de olho fechado. Não. A espiritualidade ela se dá também com os olhos abertos. Certo? Com a mão estendida e a outra escondida, para que ninguém veja. Eu posso fazer dessa forma. Sim. A minha espiritualidade ela tem que ser dessa forma, até porque não só o Salomão ele nos ensina, mas também Cristo também ensina a sermos realmente espiritual nessa área de questão de poder assim ajudar, manter. E quando se trata realmente na questão de fazer o trabalho missionário, fazer esse trabalho realmente da evangelização, o qual muitos empreendedores não podem realmente ir para o campo, mas tem condições realmente de poder sustentar determinadas pessoas lá naquele campo. Eu vejo que às vezes alguns, não são todos, né, eles têm até a motivação inicialmente, mas às vezes se perde a motivação, né, depois de 3, 4 anos e acaba esquecendo determinado fulano lá. Isso não é bom. Por isso que a generosidade, gente, ela tem que realmente nortear todas as particularidades do nosso ser e principalmente o nosso coração. Uma coisa que eu acho interessante é que a generosidade ela é realmente praticada, eu falo no âmbito religioso, certo? Não estou pensando agora no momento no âmbito secular, mas no âmbito religioso, é que muitas das pessoas que são generosas é que elas olham para Cristo e extraem de Cristo realmente verdades para poder assim incorporar na sua vida e poder realmente praticar, porque o maior generoso, né, é Deus. Deus, ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não viva na miséria, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então Cristo Jesus, ele foi justamente isso, o doador. Ele se doou, deu a sua própria vida para resgatar outras vidas. Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a nossa vida, para que pudéssemos viver a sua vida. Então quando eu tiro um punhado, eu vou dizer assim, um punhado de dinheiro ou um valor, eu não estou tirando minha vida, gente. Porque tem gente que para dar R$1 é a maior dificuldade do mundo. Não, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, sexto eu. Depois é que eu penso realmente se aquele fulano merece ou não. E o que eu acho mais interessante é que às vezes a nossa generosidade, ela tem que ser regada nos 2 mandamentos. Veja, qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, alma e pensamento. O segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. O próximo aqui é o próximo e o próximo distante. Isto é, o próximo aqui não é aquele próximo que... o próximo aqui não é só apenas aquele próximo que eu amo e aquele próximo que me ama. É aquele próximo que me persegue, que me aborrece. E aí é um pouco desafiante. Isso. Porque... É aí onde é que está a minha espiritualidade, entendeu? Porque é o seguinte, quando a gente, assim, para amar alguém que tá ali com pé de galo, né, a gente fala aqui pé de galo, aí, meu velho, eu confesso, eu digo para você, eu prefiro, entre aspas, mas eu não vou ser entre aspas não, eu prefiro ser indiferente
Entendeu? E isso também é pecado. Eu prefiro ser indiferente, por quê? E a indiferença, entendeu? Eu prefiro esquecer aquela criatura que tá pegando no meu pé, e eu vou seguir a minha vida, seguir o meu caminho. Mas entendendo que a Bíblia, ela fala exatamente isso e a gente precisa praticar, né? E aí foi triste, criatura. A minha espiritualidade, ela está aí, certo? A minha espiritualidade está aí. E já disse João, né? Lá em 1 de João, se aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão, aquele que diz que é generoso com Deus e não é generoso com seu irmão, é um grande mentiroso da vida. Então, veja só, a minha generosidade, ela tem que estar justamente baseada nos 2 mandamentos, gente. Isso é tão importante. Porque às vezes a gente só consegue ser generoso com quem a gente tem sintonia. Eita, tem um apreço por aquela pessoa. Eu gosto daquela pessoa. Eita, já que aquela pessoa não gosto, não. Eu não fui muito com a cara dele, não. Algumas pessoas pensam assim. Aí eu vou deixar de ser generoso? Não. Eu tenho que ser generoso. Porque Cristo, quando ele morreu e quando ele doou a sua vida, ele doou para pessoas que não tinham nenhum apreço por ele. Ninguém amava a Deus após a queda. Éramos inimigos, diz o apóstolo Paulo, capítulo 2 de Efésios. Éramos inimigos de Deus. A nossa natureza era contrária à de Deus. Fazíamos as coisas tudo contra a vontade do Senhor. Não amávamos a Deus, nem muito menos as coisas de Deus. Aí Cristo vem, olha para nós, não, eu vou morrer para o Wellington, porque o Wellington, né, ele me ama. Não. Ele morreu por todos aqueles e aquelas que o Senhor, como diz no capítulo 1, verso 4, que o Senhor havia escolhido para a salvação. Aqui entra predestinação, né? Então Cristo morreu por aqueles que o Pai escolheu antes da fundação do mundo, né? Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Então, a minha generosidade, ela tem que realmente partir desse princípio. Eu tenho que realmente ser generoso. E, existe um grande empresário chamado Bill Gates, né? Ele tem sua parte social da empresa, né? Ele é o dono da Microsoft, acho que é isso aí mesmo, entendeu? O dono da Microsoft. Então é o seguinte, a doação, quanto mais eles doam, mais a empresa cresce. E é interessante que isso é algo assim, o prazer de doar é muito bom. Principalmente nesse momento agora, né, que teve toda essa parte da pandemia, tem muitas pessoas que hoje, a gente vê muitas pessoas que estão na rua, em condições de rua, e infelizmente essa situação, ela realmente está acontecendo. Diante desse desafio que nós passamos, e o momento de você conseguir se doar, você conseguir proporcionar para o outro aquilo que você pode, isso é muito importante, entendeu? De você dar a mão mesmo, como você disse, dar a mão e esconder a outra, porque para que a outra não veja, e não fazer isso simplesmente porque quer a salvação. Porque a própria Bíblia diz que não é a salvação, ela não é pelas obras. E isso é importante que a gente frisar aqui, que se você faz boas obras, se você é uma pessoa boa, se você faz qualquer outro, tudo isso aí, isso não vai lhe conduzir para o céu. O que vai nos conduzir para o céu é exatamente a graça de Cristo, a graça de Deus, que foi manifestada em Cristo lá na cruz. Então o sacrifício de Jesus, tá bom, foi o suficiente para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, nos salvar e nos livrar da condenação do inferno. Por quê? Porque o inferno, exatamente, as pessoas hoje está marchando a passos largos para o inferno. E claro, aqueles que, exatamente, a Bíblia diz que aqueles que crê, entendeu? Aqueles que crê e se arrepender dos seus pecados, a Bíblia diz que através do sacrifício de Cristo, se você acreditar que Cristo foi até a cruz para perdoar os seus pecados, você vai ser salvo. E a salvação é por isso, e não pelas obras, que é a obrigação nossa.
Entendeu? Imagina só aquelas pessoas que não têm recursos para fazer obra. Infelizmente, essas pessoas elas não conseguirão ir para o céu. Porque, infelizmente, é o que nós vemos muitas pessoas que fazem isso por barganha. Eu vou fazer isso porque eu preciso ir para o céu. Mas bora lá. Mudando um pouco de assunto. E falando sobre riquezas. É benção. É bênção, né? Riqueza é bênção. Mas bora lá. A gente já ouviu muito. Enfim, eu acho que hoje acho que já está até bem mais explícito essa parte aí de mais fácil um rico entrar, é mais fácil um camelo entrar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Passar pelo meio da agulha. E assim, existem alguns versículos isolados na Bíblia que faz com que as pessoas, algumas pregações abomine realmente você buscar ser rico. E aí? A gente pode buscar riquezas ou não? Fala aí, Alexandre, por favor. Porque existe eu já ouvi pregações de que nós não podemos buscar riquezas. Eu já ouvi. E aí, na mentalidade de algumas pessoas, poxa, e agora? Lascou. Eu vou trabalhar para ser rico ou eu vou trabalhar para ser pobre? Será que ser rico é bom ou não é? Será que se eu ficar rico eu não vou pro céu? Aí lascou, criatura. Foi triste, criatura. Como a gente conseguir alinhar isso? Vamos lá. O problema não está na riqueza. O problema está no ser humano, no coração. Certo? Então o problema não está em ser rico. Não. Ou está ser rico. Da riqueza. O ouro e a prata. Não. Não está. Não, porque eu já ouvi falar. O problema não busca o ouro e a prata que corrói aqui. O problema não está no meu smartphone. O problema não está no meu telefone. O problema aqui se dá como eu vou usá-lo. Que maneira. O problema não está na riqueza. O que é que eu vou fazer com essa riqueza? Quem foi Salomão? Um dos homens mais ricos do mundo. Quem foi Davi? Quem foi José? Pobre. De repente, se tornou governador. Liderou ali. E onde colocava a mão prosperava. E foi um homem próspero. Quem foi Abraão? Tanto homens e mulheres. E hoje nós temos homens e mulheres piedosos, crentes, que têm realmente dinheiro, mas os seus corações puramente piedosos. Eu conheço pessoas que não deixam o dinheiro lhe dominar, mas domina o dinheiro. Aí é onde é que está o problema. Entendeu? Porque Cristo disse que o que vai contaminar o homem não é o que entra, é o que sai. E o que é que sai do homem? O que é que procede da alma do homem, do coração do homem? Tudo que não presta. Então, se eu não viver uma vida regada realmente com base na palavra do Senhor, uma vida de meditação, uma vida realmente de busca com Deus, aí, meu amigo, o dinheiro, não só o dinheiro, qualquer outra coisa vai me dominar. E a ideia é que as coisas que Deus criou e deu inteligência ao homem não domine o homem. Qual foi a ordem de Deus lá no Jardim do Éden? Que o homem iria dar nome a quem? A todos os animais. E não o animal mandar no homem. Hoje em dia os animais é que mandam no ser humano. É que dorme na cama com ele, é que faz tudo. Entendeu? Você pode ver que o negócio tá tudo doideira. E inverteram tudo. E a gente quer virar animal também. Eu tô trazendo essa analogia. Ilustração só para você entender realmente que o problema não está em ter as coisas. O problema é como você vai usá-las realmente. Se é para a glória de Deus ou se é para a sua própria vaidade. Porque se for para a sua própria vaidade, você já está reprovado já diante de Deus. Mas se é para a glória de Deus, sim, você vai ter a aprovação de Deus. E tudo que você for fazer, e tudo que você vier fazer, você vai ter contentamento, você vai ter alegria, você vai saber que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a Deus por isso, porque sem ele nada do que foi feito se fez. É eu centralizando Deus no meu coração e deixando com que Deus realmente tome o controle. Lá na igreja eu costumo dizer que quando Cristo ele deixou, o seu momento ali,
de glória, posso dizer assim, não deixou sua natureza, né? O verso 14 de João capítulo 1, ele se encarnou, certo, né? E ele veio realmente e nos deu a oportunidade de conhecê-lo. Conhecemos, eu estou pensando nos apóstolos, certo? Conheceram, tiveram intimidade com ele. Aí Cristo, ele sofre, nasceu para sofrer, nasceu não só para sofrer, mas para morrer, não só para morrer, mas também nasceu e para ressuscitar. Ele ressuscitou e volta ao trono de glória. Veja, ele volta a se sentar no lugar onde ele nunca deveria ter saído, mas saiu por amor a nós. Agora ele saiu e se sentou novamente, agora ele sentou num lugar duplo. Ou seja, como assim? Que negócio é heresia? Não. Ele sentou no seu trono de glória de origem, mas sentou no trono, meus irmãos, do nosso coração. Para quê? Para governar o nosso mundo de dentro. Para ser o Senhor de tudo, mas também o Senhor de todas as coisas. Podemos buscar riqueza? Sim. Eu, particularmente, como eu já disse a você, eu não busco riqueza. Eu trabalho. Agora, se Deus quiser me dar, eis-me aqui. Fica à vontade, meu Senhor. Entendeu? Eu não vivo em função da riqueza. Por quê? Porque eu tenho um método para não entrar em ansiedade e nem cair numa depressão, que eu não vivo em função das coisas. Eu vivo em função de Deus, da soberania de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus, do sim e do não e do agora não de Deus. Aí isso me lembra em João capítulo 2 do casamento, onde Maria ela foi até Jesus e Jesus Cristo disse, olha, ainda não é chegada a minha hora. Jesus Cristo disse agora não. Deus ele trabalha dessas três formas. Ele diz sim, às vezes ele diz não, mas às vezes ele diz agora não. Isso não quer dizer que é o sim, mas muito menos é o não. E o que é que ela faz? Ela espera o milagre acontecer, a prosperidade chegar. Porque, segundo a turma lá, disse como é que pode? O melhor tu deixasse por último? Não pode. Não. O melhor a gente dá no início, quando todo mundo está né, assim, né, sem sentido, eu posso dizer assim, então a gente bota o inferior. Não, mas o melhor veio por fim. Onde Jesus Cristo realmente toca, o negócio acontece. Então, o que eu quero dizer é que podemos buscar? Podemos. Quem quer buscar a riqueza, busque. Agora, sabendo que você depende muito da vontade de Deus. Agora tem um princípio lá de Deus, né? Após a queda, que o homem tem que fazer o quê? Trabalhar. Que é do suor do teu trabalho que tu prosperará. Não tem outra, gente. Não tem outro segredo a não ser trabalhar. E aí a gente pode entender sobre a questão da graça comum, né? Isso. A graça comum, ela é para todos. Para todos. Independente de se eu sirvo a Deus ou não sirvo, o sol ele vem, ele bate em todos. Isso. A chuva ela vem para todos que estão ali. Então eu entendo que, porque existe lá em Salmos, o salmista, Salmos 86, eu acredito, quando o salmista ele olha, ele diz, não sei se é 86, mas ele diz o seguinte: os meus pés, quando eu olhei para a prosperidade dos ímpios, os meus pés quase vacilaram. Eu não sei se seria o Salmo 86. Mas o salmista, que ele pega e ele fala exatamente isso, que quando olhando para aqueles que conseguem prosperar e que não servem a Deus, então quando ele olhou para esse tipo de riqueza, para essa situação, os pés dele quase vacilam. Por quê? Porque quando nós entendemos que Deus ele é o centro da nossa vida e dos nossos negócios, e o que nós entendemos é que nada o que iremos fazer, se não estiver debaixo da vontade dele, irá dar certo. Eu entendo, se você não acredita assim, tranquilo também. Repita de novo, por favor. Oi? Repita de novo, por favor. O que? Essa parte? Isso. Se você não entender assim? Eu não entendi um pouco não, mas repita de novo, por favor. Aí lascou, criatura. Eu vou lembrar o que eu falei. Você falou... Nunca me peça, olha aí. Nunca me peça um negócio que eu falei pra falar de novo, aí sai da mente. Só Jesus. Mas bora lá. Deixa eu ver aqui. Foi a parte final. Foi a parte final que é a questão de... Se você não entende assim, tranquilo também? Foi antes dessa fala aí. Aí pronto. Tudo nós dependemos de Deus,
nós dependemos de Deus Isso. e tudo que nós iremos fazer precisa estar debaixo da vontade de Deus, é isso? Isso, porque eu entendi que você iria... Não, tudo está debaixo da vontade do Senhor, né? Ou seja, dependemos de Deus e tudo que planejamos, eu entendi assim, se não for da vontade de Deus vai dar certo, eu entendi assim. Não, oxe, não, né? tá doido, Não, e aí é o seguinte, em relação à questão de riqueza, eu sou uma pessoa que, e você mesmo conhece, entendeu? Eu tenho sonhos. Isso. E um dos meus sonhos é ser bilionário. E entendo que o ser bilionário não é simplesmente ser bilionário por ser bilionário. Existe um propósito para isso. E quando a gente entende que os propósitos de ser bilionário não é simplesmente por ter o avião de luxo, o carro de luxo. Eu acho que ser bilionário, trabalhar para apenas ter isso, eu acho que é uma vida muito mesquinha, porque quando alcançar, e detalhe, quando estamos debaixo da vontade de Deus, ou qualquer ser humano que trabalhe forte, tem as ferramentas corretas, ele vai atingir aquele propósito, porque o homem trabalha, do suor do teu trabalho você vai comer e tal, enfim. Mas para mim, esse propósito não é apenas isso, é literalmente ter um propósito maior, que é ajudar as pessoas. Entendeu? Eu ter tudo aquilo que eu quero ter e automaticamente eu conseguir proporcionar para todas as pessoas que realmente também tenham o interesse de crescer ou estão precisando, entendeu? Essa na questão da África mesmo. Eu tenho no meu coração exatamente essa questão de poder ajudar as pessoas. Isso é um propósito de vida. Entendeu? Eu vejo que o ser bilionário exatamente tem esse propósito. Claro, não tem apenas esse propósito, existem outros propósitos. Mas eu vejo que se eu me contentar com o pouco, que muitas pessoas se contentam com o pouco, não, pelo menos eu vejo, não faz com que ele consiga ir avante. Às vezes tem muitas pessoas que ficam acomodados. Não se acomodam e esperam pelo governo, esperam por, enfim, entidades sociais e a gente entende que é importante todas as pessoas que têm desejo de realmente obter uma vida melhor, que trabalhe e que lute e que faça realmente isso aí. Mas bora lá. Diante disso, qual o seu conselho à luz da palavra? Qual o seu conselho à luz da Bíblia? Para a gente finalizar, né? Tem muita coisa para a gente falar. É um assunto né, que é muito bom e gostoso de se conversar. Eu gosto muito de falar sobre Deus, sobre a palavra. É muito bom mastigar tudo isso. Mas qual o seu conselho à luz da Bíblia para essas pessoas que têm desejo de crescer? Para essas pessoas que têm vontade de prosperar na vida, entendeu? E com propósito, não apenas para o seu ego, para o seu ser, enfim, mas que tem desejo de crescer, de prosperar, de realizar sonhos, de ir em busca realmente disso. Qual o seu conselho que você pode proporcionar para essa galera aí, para essa turma top de luxo, para a família top de luxo? O meu conselho é que você continue olhando para o Wellington. Me faça isso não. Antes de aplicar o conselho aqui para vocês, eu louvo a Deus pela vida de Wellington, porque eu também tive a oportunidade de conhecê-lo logo cedo, mas muito cedo mesmo, e ver o seu crescimento. Volta e meia, eu deixo isso muito claro com a minha esposa, aí Dayana, eu digo, rapaz, eu louvo a Deus pela vida de Wellington. E eu acho bonito o que ele faz. Eu acho bonito o que você faz. E eu acho muito interessante o seu desejo de querer ser mais do que você já é. E eu acho bonito, acho interessante e eu acho louvável. Por que eu acho louvável? Pelo fato que você já faz com o pouco que tem. Você é uma pessoa generosa.
Você é uma pessoa doadora. E quem conhece o Wellington sabe que realmente aqui não há fala para poder assim encher o ego de Wellington ou tentar querer promover. Não, quem me conhece sabe que eu não gosto de promover ninguém, a não ser o Evangelho Cristo Jesus. Todos sabem muito bem disso. Mas o Wellington realmente ele cresceu de uma forma assim assustadoramente, né? E eu louvo a Deus porque se o Wellington está crescendo, como ele está crescendo, e com esse coração que ele tem, doador, generoso, ele ajuda realmente pessoas e tem ajudado também igrejas aqui, na nossa Caruaru, mas também tem ajudado igrejas, no sertão, na Paraíba, João Pessoa, enfim, assim sucessivamente, o qual ele já deixou muito claro isso aí, não para a glória dele, mas sim para testemunhar que Deus ele ainda responde oração quando o povo clama. Então, com muita assim, propriedade que eu falo, continuo olhando realmente para o Wellington e veja que ele tem realmente essa veia doadora, o qual Deus tem colocado isso no coração dele. Então, continue assim e com certeza Deus ele vai te dar muito mais daquilo que você já tem, daquilo que realmente Deus já tem te dado. E sonhar não custa nada, né? A Bíblia diz o quê? Que o homem ele sonha, o homem ele faz os seus planos, mas é da boca do Senhor que vem a resposta. E se Deus está te dando até agora, então é Deus que está te dando resposta, é Deus que está te dando, é Deus que está suprindo tuas necessidades. Cada cliente que chega na tua mão, na tua rede, na sua vida, na vida da sua esposa, então é Deus te aprovando, é Deus dizendo que sim, continue aí fazendo esse negócio aí, porque tá dando certo. Com relação ao conselho que eu dou aqui, querido, para você, se encontra lá em Provérbios, capítulo 20, Provérbios 20, verso 13, diz assim: não ame o sono. Isso, não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Quem ama o sono não prospera. Quem ama o sono não vai para canto nenhum. Quem é preguiçoso só vai ver o trabalhador prosperando, e quem é preguiçoso é invejoso. Certo? Mas quem não ama o sono e quer trabalhar, e gosta de trabalhar, essa pessoa ela é próspera. Ela consegue prosperar. Ela consegue ter, de acordo com a vontade do Senhor, aquilo que é necessário para poder conduzir a vida, para poder ter as coisas, para poder ser um homem honesto, uma mulher honesta, para poder ir e vir de cara limpa, para poder cumprir com seus compromissos na sociedade, mas também dentro de casa. Por isso, não ame o sono. Se você quer realmente prosperar, não seja preguiçoso. Se você realmente quer ter as coisas, não seja preguiçoso. Acorde cedo. Acorde cedo. Estude. Faça da quarta-feira o seu sábado. Faça da terça-feira o seu sábado ou o seu domingo, que você tem ali 2 dias livres. Aí você vai dizer terça e quarta e quinta e sexta, são os meus sábados e os meus domingos, onde eu tenho que estudar e trabalhar. E ver que você não pode ir também na onda de muitos dizer que o trabalho é maldição. Não, o trabalho não é maldição. O trabalho é bênção. O trabalho é algo de Deus. Deus, como eu disse, foi o primeiro trabalhador. Deus, ele empregou, certo? E Deus, meus irmãos, ele colocou o primeiro campo para que o homem pudesse trabalhar. E após a queda, Deus continuou com a sua mente de empreendedorismo, certo? Colocando pessoas para poder assim trabalhar. Então não podemos se dar o luxo e dizer assim que trabalho é uma maldição. Não, trabalho é uma bênção do Senhor. Se você quer realmente ter as coisas, ame o seu trabalho. É isso aí. Ame o que você faz. Porque se você não amar o que você faz, outros vão amar. Aí você vai ver a outra pessoa realmente tendo e você não tendo. Aí você vai reclamar.
Você vai dizer, Senhor, eu passo o dia todinho aqui na tua igreja, orando, buscando, certo, meu amigo? Mas espiritualidade não se dá só nisso aqui, não. Espiritualidade se dá no trabalho, trabalhar, arregaçar as mangas, né? Para ter as coisas, ter realmente o que comer, ter realmente para poder comprar e também ser generoso. Espiritualidade também se dá nisso, né? Como eu disse aqui, a minha espiritualidade ela não se dá de olho fechado, né? Disse John Stott, crer também é pensar. Eu tenho que pensar, se dá com olhos abertos, né? Mas com o olho fechado eu me arrepio, né? Mas com o olho aberto o suor desce. É isso aí, top de luxo. Então, gente, uma salva de palmas aí para Alexandre, né? Top de luxo, muito bom. Muito obrigado, Alexandre, por você ter proporcionado esses minutos aqui, né, de explanado um pouco da palavra de Deus, a sua orientação, a sua visão. Foi muito bom e com certeza virão outras oportunidades. Então é isso aí, tamo junto, meu povo. Se você não curtiu, curte aí, tá bom? Envia pra galera, compartilha, vai de verdade, envia pra muitas pessoas, porque é importante demais a gente entender que Deus é o centro de todas as coisas e a gente de verdade ter Ele como nosso Senhor e saber e convidá-lo para os nossos negócios. Com certeza, com toda certeza, se andarmos juntos, se fizermos as coisas juntos, realmente tudo o que virá depois será da vontade dele e vai ser algo próspero, independente se for o que você pensou ou não. Sempre a vontade de Deus ela vai prevalecer. Então tamo junto, valeu criatura, valeu!